Oi, meu irmão. Pronto, já hoje eu falei aqui durante 50 minutos, meu irmão. Arrumava assunto que era para não perder Eu a não mão. sei, eu clicava no seu, lá no, e não aparecia nada, eu ficava atualizando, e eu não sei o que foi que aconteceu. Desde a primeira vez que você me enviou o link, eu não conseguia acessar mais. Não conseguia Rapaz, acessar. como o Guilherme colocou ali, ele falou que é praga de puta baixinha. Acho que foi isso que aconteceu. E Já hoje, aí, mas vamos cara, me lá. Já hoje eu já conta. fiz aqui nossa apresentação. Aham. é, E eu gostaria que você se apresentasse para a galera, falasse quem é André Jaúde. Fica à Sim, vontade, você tem aí 5 minutos sim. para falar quem é André Jaúde. Ah, tá. Vamos lá, galera, tudo bem? Sou André Jaúde, fui tenista minha vida toda. Jogo tênis desde os meus 6 anos de idade. Meu pai que me colocou na quadra. A minha família é toda de tenista. Minha irmã também casou com um tenista, né? Então a gente respira tênis desde quando me conheço de gente, Stone, eu respiro tênis. A gente só se fala disso o tempo inteiro, desde os meus 6 anos de idade. E eu não vejo outro conteúdo, né, no almoço ou na janta que a gente não fale de tênis. Tive uma transição boa, tive uma carreira bacana, né? Assim, quem está no mundo do tênis sabe como é um pouco complicado você tentar chegar a um certo limite, um certo nível de tênis. E tudo começou ali nos meus 10 anos de idade, quando eu joguei o torneio interno do Bosque ali com o Oscar, um torneio de alunos, né? E aí eu consegui ganhar o torneio de alunos. A minha irmã, inclusive, ganhou também. Ela jogava bem pra caramba. Inclusive, a minha irmã, a Aline, ela ganhava de mim. Ela jogava melhor que todo mundo. Só que ela começou a não gostar da pressão do torneio, dos torneios, enfim. Então ela parou de treinar e eu continuei treinando, né? E, enfim, aí quando comecei aos 10 anos, todo mundo olhava pra mim e falava assim, cara, esse menininho, ele é meio diferenciado, né? Não, ó, calma, que a gente vai chegar nessa pergunta. Eu quero que seja bem superficial para Aham. falar do jogo. Eu elaborei aqui 20 perguntas e essa também está dentro. Ah, Tá? beleza. Você está com Beleza. quantos anos? Você está residindo onde? Como foi para Ah, você tá. ir para aí? Eu tô com 38 anos, estou me residindo agora em Curitiba, vim fazer mestrado aqui. Hoje em dia não estou mais tanto praticando tênis, mas de vez em quando eu bato uma bolinha, né? E é isso. Hoje em dia eu estou aí na correria da outra área, né? Hoje eu estou em uma outra área de profissão. E para quem não conhece, verdade, é porque assim, falar Jaúde é difícil, né? Esses nomes árabes, a galera geralmente é complicado. Fala para a galera o teu nome completo. Meu nome todo é André Luiz Corsai Abujaldi. Pega para ti. Imagina isso na escola, mano. Imagina na Não história. tinha. A professora falava André Luiz, aí travava. Aí eu falava, eu. É exatamente isso. André, tu falou do teu início do tênis, mas como foi que chegou essa informação e quem foi que falou assim, vou levar você para o tênis? E como é que foi que você assimilou esse primeiro contato? Porque assim, eu sempre falo que o tênis, em grau de dificuldade, ele só perde por bola, cavalo e por surf. É um esporte muito difícil, né? Sim. Diferentemente do futebol, que assim, o Brasil, Olha quem ele tem entrou aí uma agora, ó, o Gabriel. Vou te apresentar o Gabriel. O Gabriel é um dos melhores picklebalistas do Brasil, tá? massa. O cara é fera, velho. O cara é brabo demais aí, ó. Entrou aí na live também, ó. Massa. Um abraço, Gabriel. Então, assim, para mim, em grau de dificuldade, o tênis só perde a polo, ao cavalo e para o surf. Eu gosto muito da parte de desenvolvimento motor. Então, o Brasil ele tem uma conduta de fazer um trabalho de esporte sem implemento, né? Tem uma cultura de esporte com os pés, o futebol que comanda, né? E quando tu bota um implemento que tem que ser extensão do teu braço, com uma bola que pesa ali de 56 a 60 gramas, numa velocidade de 200 km por hora, eu queria saber como que você conseguiu assimilar esse primeiro contato com o tênis e não pirou de dizer, caramba, isso é muito difícil, isso não é para mim. Como é que foi isso? Cara, eu acho que foi tudo uma questão foi uma graduação. Eu lembro perfeitamente que a gente começava ali com os drills, né? A gente fazia bastante drill e eu via que eu sempre fui muito rápido, né? Eu corria muito, eu gostava de correr desde criança, gostava de correr.
E na verdade, eu fui considerado, na época, um juvenil que... Você chegou a me treinar também, né? Eu tive uma perna boa, assim, eu tive um bom reflexo aí da perna e tal. Então, eu lembro que essa parte gradual de você bater a bolinha e, enfim, a minha raquete, inclusive, era deitada, né? Minha raquete não era aqui, a minha raquete era assim, ó. Eu fazia um movimento totalmente de baixo para cima, terminando com o cotovelo para cima, assim, ó. E eu acho que isso vai muito da questão de como você consegue desenvolver a parte motora ali, desde criancinha, treinando, treinando, treinando. Então, eu gostava muito de participar da aula em grupo, né? A aula em grupo, para mim, era muito divertido. No início do tênis, o tênis, para mim, virou uma diversão. Porque meu pai me levava para o clube, e ele ficava jogando, e eu ficava ali, brincando com a raquete. Inclusive, ele me dava uma raquete quebrada porque eu vivia arrastando ela no chão, né? Aí eu falei assim, eu não vou te dar uma raquete boa não, você vai treinar com ela. E é isso, a gente ia, e brincava, brincava. Olha que coisa legal que você falou, Jaúde. Criança, ela precisa de outras crianças para fazer um trabalho de qualidade. Com Criança certeza. é automaticamente competitivo. Criança vive uma competição diária. Quando eu vejo alguém desenvolvendo um trabalho com criança de treinamento, criança, tá? Estou falando ali criança, não juvenil, criança, fazendo um trabalho de treinamento, isso muito me preocupa. Vou te dar um exemplo. A minha sobrinha está morando em Orlando agora, né? Filha da minha irmã mais velha. E ela estava procurando um local lá para o filho dela treinar. Ela me mandou uns vídeos. Na hora eu falei para ela, minha filha, procura outra academia. Porque uma criança que nunca tinha pego uma raquete de tênis, tem 9 anos, estava fazendo com que a criança executasse um forehand, um backhand, um saque, sem ter um desenvolvimento motor prévio. A gente sabe como é a complexidade de executar um golpe. Para as pessoas que já estão no tênis há anos, já é complicado, imagina para uma criança de 9 anos. Então, essa parte inicial no tênis, eu dou os parabéns para quem fez esse trabalho com você, porque criança precisa de outra criança, e criança ela não treina, criança ela brinca, né? Brinca. Utilizando o tênis. A pior coisa que tem é você colocar uma pressão na criança para ela jogar, para competir. Né? Exato. Então, se você vai pegar uma criança ali, você tem que deixar ela se divertir, porque para a criança, a cabeça que eu não tenho experiência com isso, mas a única experiência que eu tenho foi a vivida. Eu vivi isso. Então, assim, a única coisa que eu lembro, o que eu posso lembrar aqui agora, é que eu ia para quadra de tênis para me divertir. Eu não olhava aquilo como uma competição. Tanto que na minha primeira competição, no primeiro torneio, eu fiquei muito nervoso, chorei, não queria jogar, porque era uma prova, pô. A gente não gosta de ser, a gente não gosta de passar por provas, entendeu? Né? Porque provas você vai saber como é que você tá. Se você tá bem, você vai ser julgado, você vai ser assistido. As pessoas estão olhando para você falando assim: olha como ele joga, olha como ele é ruim, olha que não sei o quê. Então, assim, você é cobrado, né? Inconscientemente, a gente treina isso, né? E assim, o José, o tio do Bruninho, até falou: tem só 7 anos, eu botei 2 anos a mais. Pior ainda, só 7 anos. Então, assim, quando eu vejo alguém desenvolvendo um trabalho, seja com criança, seja com juvenil, seja com adulto, eu sempre me pergunto: será que foi feita uma anamnese nessa pessoa para entender o que ela precisa? Porque, assim, quando você traz uma criança para o seu lado, primeiro, que criança e velho, se ele não confiar em você, esquece. Criança e velho é altamente, ele vai falar na lata e vai embora. Então, por exemplo, essa minha sobrinha, que é a mãe do Bruninho, ela foi fazer natação, ele criou a versão à natação, porque aconteceu exatamente isso com ela na natação. Então, assim, eu dou os parabéns para o seu pai, porque você veio de uma família muito boa e da sua mãe, como a Aline, e legal ter o Beto dentro da sua família, porque o Beto casa exatamente com o perfil de vocês. Eu acho impressionante, isso cara. sensacional, cara. Sensacional. Então, assim, se talvez tu não tivesse tido essa base familiar, talvez tu teria parado de jogar tênis, porque eu nunca vi o Eduardo te cobrando, nunca vi cobrando, sempre foi, André, vai se divertir, vai brincar, né? É sobre isso. Então, assim, quando tu saiu ali do tênis infantil, isso durou quanto tempo para tu entrar no juvenil e começar a treinar de verdade, treinamento? Aí respeitou a idade motora da criança, chegou ali na idade dos seus 13, com 14 anos, que ali tu já precisa treinar de verdade. Aí a cobrança, já começa aí a cobrança entra de verdade, porque ali... Aí já começa os treinos individuais, né? Exato, porque ali é uma escolha tua, naquele momento.
14 anos, tu já pode, por exemplo, o Guilherme botou aqui, começou a jogar com 5 anos. 5 Eu não sei anos. se tu lembra do Guilherminho. Ele é sobrinho neto do antigo Fernandinho, que até faleceu, Ah, Fernando com Facundo. certeza eu devo conhecer, sim. Com Isso. certeza. Então, assim, se a criança não tiver esse convívio de brincar, quando ele chegar no juvenil, ele vai parar. Ah, ele vai nem chegar lá. Ele vai ali com Tá? 14 anos já vai desistir. André, eu lembro do Thiago, filho do Toninho, lembra? Lembro. O Toninho botava uma pressão naquele menino, pá, e o Thiago falava assim, Mamed, eu não gosto disso. Eu lembro que uma vez o Thiago Aí, voltou, não adianta. Se tu não gosta, não adianta. o Thiago voltou de um treinamento nos Estados Unidos, que ele morava lá, cara, eu dei o azar de pegar o Thiago na primeira rodada no torneio do Bosque. Eu falei, vou tomar um couro. Cara, ganhou, não acredito. Porque assim, treinar é uma coisa, jogar é outra. Competição Jogar é é totalmente resolver diferente. problemas naquele momento e ter cabeça para virar o É, jogo. a gente sempre fala no mundo do tênis que existe os dois. Existe o cara que treina muito e o cara que joga muito. O cara que joga muito, que é o peladeiro de clube, ele ganha torneio. Porque ele está É, acostumado com a pressão, acostumado em sair em emboscadas, em que precisa sair de emboscadas. Então, assim, exatamente. o treino, o drill e o jogo, ele vai fazer uma coisa assim para você ganhar técnica, para você ganhar análise, para você ganhar. Ele não vai te dar a parte mental e não vai te dar a parte da estratégia. Não vai. A estratégia, ela é individual, é um esporte individual, só com horas de voo, só você jogando. Quantas vezes a gente vai pro clube, a gente pega um parceiro ali e fica jogando. Na minha época, a gente jogava 4 sets, 5 sets, descansava, voltava. Porque a gente precisava sair de emboscada. Então, o tênis ele é um esporte de que muitas pessoas não sabem, mas a gente perde muito mais do que a gente ganha. Exatamente, Então, exatamente. então Ponto assim, quando vital. você entende, quando você. Eu demorei para entender isso, porque quando você está no juvenil, quando você é criança, você quer ganhar tudo, pô. Você é acostumado a ganhar tudo, você é acostumado a ganhar sorvete, sei o quê. Então, quando você vai chegar lá, você perde, vai, ai, poxa vida, eu perdi, aí começa a A chorar. E realidade é nua e crua. normal isso do desenvolvimento do ser humano, você tá entendendo? E isso, essa realidade, Jaúde, eu lembro que as pessoas não querem frustrar o filho. A vida é feita de Não, frustração. exato. A Aí que vida vem o é feita de problema, aí que vem o frustração. grande problema. A gente É, precisa se frustrar para entender. Aí eu lembro, eu desenvolvi uma estratégia para trabalhar com os meus alunos, que é o seguinte, que é dividido em 3 pilares. O primeiro pilar, visão. Você precisa ler. E a leitura é para a direita, é para a esquerda, é para frente, é para trás. Primeiro ponto. Tanto que eu sempre falo, cego não joga tênis. É um dos poucos esportes que cego não participa. Joga até muito. futebol cego, mas É, é, tênis é é. difícil demais. Né? Partindo dessa premissa, vai para o segundo tópico, que é responder, que são as pernas. Então você lê, responde. Aí tu sabe se tu corre para a direita, se tu corre para a esquerda, se tu corre para frente, se tu corre para trás. E, por fim, tu executa, que é com o membro superior. Só que eu vejo, A coordenação um ser né? dois, né? Então, assim, é um movimento, é uma cadeia cinética que vai desde a base do tornozelo até chegar no carpo. Aí, o É, que, que eu vejo? Grande parte dos treinadores já vai para o fim, que é a é, parte de execução. Tu é, tá entendendo? E é. não consegue fazer com que facilite a vida do seu aluno. Aí, nessa pegada, eu vi que a tua foi facilitada porque tu foi muito bem encaminhado. Entrou no juvenil, mete bala, como é que foi? Tá, vamos lá. Aí depois que você faz ali o trajeto, né, da criança para entrar para o juvenil, ali é uma área muito delicada, porque se o teu pai e a tua mãe, a tua família começa a ficar te pressionando muito para certas coisas, você acaba perdendo um pouco o norte. Então, assim, eu lembro perfeitamente que o meu pai, ele foi uma peça fundamental, porque além de ele ter sido tenista, além de ele conhecer o esporte, além de ele vivenciar aquilo, ele foi muito pai também. Eu acho que é importante ser pai, né? E então assim ele olhava para mim, ele fazia muitas perguntas para mim. Eu lembro disso. Ele falou assim: "Você tá bem? Você quer jogar? Você quer treinar? Tal, não sei o quê". Então ele fazia muitas perguntas. Ele me cobrava de uma forma saudável. É uma coisa que consigo lembrar bem. E a parte a parte ali da criança pro juvenil, a intensidade do treino ela vai aumentando. Você começa a jogar em grupo com criança, vai se divertindo, e depois você vai treinando ali com uma galera um pouco mais avançada, porque aí o Guigui me colocou para jogar com uma turma mais Então, tu saiu do avançada. Oscar, foi pro Guigui. Eu cheguei a treinar com o Zé Antônio, que eu acho que ele até entrou aí,
o Zé Antônio. Eu acho que o Zé Antônio tá aí. O Zé Antônio, ele praticamente me criou e uma boa parte do meu juvenil ali. Inclusive, viajei com Legal. o Zé Antônio Então, para jogar. no primeiro momento, como criança, tu treinou com o Oscar. Quem me ensinou a pegar na raquete foi o Oscar. Ele é minha Oscar. irmã. Aí, quando foi pro juvenil, dessa transição pro Guigui, Zé. Teve o Zé, eu acho que não sei se o Zé. O Zé tá falando que tá escutando. O Zé, inclusive, o Zé pode até me responder agora, ele tá online, hein? Até legal, ó. Zé, eu treinei com você depois do Oscar ou depois do Guigui? Essa é a minha grande dúvida. Ele Tá, vai aí responder. isso foi pro treinamento juvenil, aí isso aí durou quanto tempo esse treinamento aí? Tu ficou de 14 até o quê Não, ali? não, não. Eu tô falando bem antes. Tá, antes dos 14. Dos meus 13 anos até os meus 15 foi para Fortaleza. Ah, tá. Aí Então ali tu que foi eu morar em fui Fortaleza. morar em Fortaleza. E aí que o pau comeu, porque ali eu treinei com Jesus Tágila. Já tava a Rota do Sol Olha aí, ó. acontecendo? Olha aí, então tá certo, ó. Olha o que ele acabou de dizer, ó. Antes do Treinei Oscar. antes do Oscar. Tá certo. Legal. Você e a Aline. Eu e a Legal. Aline, tá vendo? Aí o que Legal. que Cara, aconteceu? Eu assim, fui pra só para dar um Fortaleza. gancho aqui. Cara, eu amo o Zé. Para mim, o Zé é um dos maiores conhecedores de tênis do Brasil, Na cara. verdade, ele é mestre, pô. Você fala umas coisas pra ele. Eu fui jogar Melhor. o Ata ano passado, ele ficou olhando eu sacando lá embaixo, e em 3 saques que eu dei, ele falou assim, André, tu tá o cotovelo, teu cotovelo acabou. Eu joguei o Ata inteiro, parecendo que aprendi a jogar sacar de novo por causa dele. Legal, legal, É. legal. O Chapéu cara, pro Zé aí. olha quem entrou aí, ó. Olha quem entrou aí, ó. Quem é? Marlinha. Quem é? É o Rafael, porra. Pô, eu não consigo ver, pô, só tu consegue ver. Ê, Malinha. Fala, mala velha. Ó o Rafaelzinho Porra, que Batatinha aí, massa. ó. E, Rafael, tu O vai ter que Rafael nos convidar Batatinha para que eu fazer via treinar lá com o Guigui, eu falava, meu irmão, quero bater que nem esse cara, bicho. aqueles pisão de corrente, né? E Toma ele de era espinho, boçal, irmão. viu? E o Batatinha era boçal pra caramba, não falava com ninguém, entrava dando cacete em todo mundo. Pra Ei, mim, quando eu vi o Marcelo Russo treinando, eu falava que o Rafael era pior. Eu falava, meu irmão, porque o Marcelinho puxava muito, e o Rafael era já mais chapadão, pegava mais na frente, né? Aí eu olhava pro Rafael assim, falando, calma, eu quero bater que nem o Rafinha, bicho. E ele, que massa, cara, que massa. Aí, jogou... O que que tu conseguiu participar como juvenil no Brasil? o que eu consegui participar, no modo geral? Que Ah, tá. eventos? Vamos lá. Eu joguei, na época que eu treinei em Fortaleza, eu jogava muito Rota do Sol. Acho que todo Legal. mundo do juvenil precisa jogar, tem a Rota do Sol e a Rota do Sul, né? Então, assim, a Depois a gente CBT vai falar faz sobre esse. isso, interessante. A Rota do Sol, eu não sei se ainda existe, mas me falaram que ainda existe. O Campeonato Brasileiro, que é importante, né? Porque, olha, a Cris também, uma ex-aluna minha, uma grande amiga minha. É, você começa a jogar o Campeonato Brasileiro e depois do Campeonato Brasileiro é importante para o tenista no currículo dele o Campeonato Brasileiro, porque é ali que tem o contato com todo mundo. É um campeonato que vai todo mundo, seja primeiro a pessoas novas que estão entrando no ranking nacional. Então, assim, é importante você ver ali. Então, é muito importante. Agora, complementando a tua pergunta sobre como é que você fez ali da criança para ir para o juvenil, o que abriu a minha cabeça naquele momento, falando assim: cara, eu preciso treinar mais, foi o Campeonato Brasileiro. Porque ali eu vi Diego Cubas, eu vi Raoni Carvalho, eu vi, como é que é o nome? Thiago, alguma coisa, um cara muito bom também. Eu falei, cara, para bater esses caras eu preciso treinar muito, entendeu? Então, assim, o que foi que eu fiz? Eu falei, cara, quando eu voltei, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Agora eu vou treinar. Eu conversei com meu pai, falei, vamos intensificar a intensidade dos treinos. A gente começou a intensificar aí ele falou assim, olha o que o Rafael escreveu aí, agora eu quero bater Eu igual quero o bater igual o Andrezinho. Andrezinho. Garoto! Ah, o mundo não gira, ele capota, porra. Irmão, é muito tiro. Rafaelzinho, fala na quadra 2 quanta bola a gente estourava, cara. A gente tinha que comprar aquelas bolas do Bandico. Meu irmão, a gente comprava 6 bolas e estourava 4, pô. Aquela tanta E, porrada. André, tu tocou num ponto que eu até tomei a nota aqui, que é o seguinte. Nesses 30 anos que eu vou fazer ano que vem no tênis, eu entendi que sem intercâmbio não tem evolução. Esquece. Porque vou te dar um exemplo. Chegou um tempo que você comandava o tênis aqui em Manaus. Era difícil te vencer. Só que para fazer jogo duro contigo, tinha no máximo 2, 3 pessoas. Ou seja, tu ficava ilhado ali, primeira rodada fácil, segunda rodada fácil, ia pegar isso numa semifinal. Então eu falo o seguinte,
tudo para o desenvolvimento carece de intercâmbio. Exemplo, você estava aqui jogando, ganhava de todo mundo. Quando tu foi para Fortaleza, tu falou, caralho, meu irmão, que coisa difícil. Por quê? Porque lá não tinha 4, lá tinha 20. É, Aí tu saía do Nordeste e ia para o Sudeste, lá não tem 20, tem 60. Aí, é. tipo, assim, aí tu sai do Sudeste, vai para os Estados Unidos, aí tem 200. Então, assim, o intercâmbio é salutar. Então, eu falo que hoje, se nós conseguíssemos fazer esse intercâmbio aqui no Norte mesmo, porque eu conheci o cara que montou a Rota do Sol, e ele me deu uma ideia muito grande, eu montei a Rota Norte. Por que, que a Rota do Sol foi montada? A galera do Nordeste ali, para descer, era muito difícil jogar com a galera do Sul e do Sudeste. É muito difícil, é um nível muito alto. Então, este maluco falou: vou fazer um evento no Nordeste. A galera do Sul e do Sudeste que não tem nível para jogar lá vai subir para jogar aqui e eu vou fazer o meu intercâmbio acontecer aqui. Chegou uma época que a Rota do Sol virou um boom gigantesco, porque o cara fez um planejamento tão bom, mas tão bom, dentro da necessidade deles, que conseguiu arrebentar. O que eu vi aqui? Em 2006, eu montei um projeto aqui chamado Rota Norte, que a gente jogava, levava 30 pessoas para o Acre, 30 pessoas para Rondônia, 30 pessoas para Rio Branco. Então, assim, nós fizemos 9 Rota Norte. 9. De que forma? Com dinheiro do bolso. Nós fazíamos esse evento zero apoio de ninguém. Nós pegávamos as próprias pessoas que queriam evoluir e íamos para lá. Sensacional. Que, inclusive, em 2027, se Deus permitir, nós vamos voltar com esse projeto. Mas é isso, vou jogar Rota Norte. Você joga o Campeonato Brasileiro, que era em Brasília, ali no Clube da Aeronáutica, que é ali que muita coisa mudou, porque você vê 22 quadras, as 22 quadras lotadas, todo mundo treinando. A gente tinha que acordar, a gente achava que era uma coisa, chegava no Campeonato Brasileiro, eu lembro perfeitamente que o nosso quarto ficava do lado das quadras, e a gente via o pessoal trotar às 5h30 da manhã para pegar a quadra para bater. E a gente falava assim, meu irmão, é assim, então a gente, o que a gente está fazendo aqui? Então, assim, você começa a fazer muitas perguntas. Eu percebi que para você jogar juvenil nacional, você tinha que estar treinando todos os dias e não tinha como ficar em Manaus para ficar jogando o campeonato juvenil, porque a gente está ilhado, a gente não tem estrutura via para a gente pegar ônibus e jogar um campeonato. Então, A assim, logística é Fortaleza, cara. cara, em Fortaleza, então, eu consegui jogar várias vezes a Rota do Sol e consegui também jogar vários torneios por lá, porque o nível do Nordeste, você conhece, é muito forte. O Nordeste tem mais network com aqui para Centro-Oeste, mais para baixo, mais para o Sul, né? Porque hoje em dia, quem comanda o tênis praticamente no Brasil, você tem que pegar aqui cortar o Brasil no meio e falar assim: daqui para cá é um Brasil, daqui para cá é outro Brasil. Esquece. Exato, Assim, exato. daqui para cá é uma coisa, dali para cá é outro mundo. Então, assim, para você fazer um network, para você estar entre os primeiros então, tá vendo entre os melhores, para você ser melhor, você tem que estar entre os melhores, não adianta, acabou. Você tem que saber aonde estão os melhores para você ir e para você participar e ficar pegando, perdendo o tempo inteiro ali. O que foi que aconteceu? Eu, no meu maior nível juvenil, eu estava no auge do juvenil, e eu jogava ali entre os meus 16 anos. 15, 16 anos, perdão, 14, 15 anos, eu já estava jogando ali. Eu estava entre o segundo e o terceiro do Ceará. E eu lembro que eu jogava contra tenistas assim que não dava para ganhar, né? E depois eu voltei para Manaus. Quando eu voltei para Manaus, eu já estava num Isso foi que ritmo tão ano? Isso foi que frenético. ano? Isso Cara, foi isso que aí foi ano? 2004, 2005. Academia de tênis estava bombando nessa época. Aí eu lembro que depois que eu voltei para Manaus, eu tava num ritmo tão frenético com os caras lá, porque eu chegava com os caras, o cara com quem eu jogava lá na final no Campeonato Cearense, ele era tipo 2, 3 do Brasil, pô. Entendeu? Então, assim, era bizarro. Então, eu tinha que me virar, né? E eu lembro que eu treinei com vários professores em Fortaleza, treinei com Giovanni, treinei com Mamão, treinei com Jesus Tágila. Jesus Tágila, ele foi uma das grandes referências no Ceará, né? Ele fez parte da federação, não sei como é que ele está agora, mas Jesus Tágila foi uma peça fundamental para mim, né? Ele que abriu a porta do físico para mim, que eu não sabia o que era físico, né? Ele cobrava muito físico logo ali, com meus 13, 12 anos, a gente já pulava a corda, já tinha que trotar, a gente tinha que fazer isso rápido, porque não é só bater bolinha e ficar parado, né? O Guilherme falou alguma coisa aí, ó.
Eu Quem? lembro desde a época da Ah, academia só de tênis, já arrebentava, jogando pô. para... Não, Guilherme. Não, Ó, cara. olha só Então, como uma coisa interessante. Eu acho que você vai saber o nome desse menino que a gente trouxe ele para Manaus e saiu do Nordeste. Número 1 do mundo, Thiago Fernandes, que ganhou a Australia Open. Saiu do Nordeste. Filho, filho da Rota Norte. é, Porque é exatamente isso. Eu tive em Alagoas em 2022. Pô, o moleque agora lá, um puta do empresário, o pai dele tem uma construtora, mas tênis ele conseguiu fazer dele sair do Nordeste. Mas pegando essa deixa aí que tu falou, eu consigo entender duas coisas. Todo mundo ensina alguém a bater na bola, poucos ensinam alguém a jogar tênis. existe Entendeu? diferença, né, Stone? Isso é uma diferença gritante. Porque hoje a galera vai para a quadra, é porrada de um lado, porrada do outro, falou valendo, ele perde um peladeiro. Entendeu? É, Então, exato. quando tu chegou no Nordeste, você encontrou uma estrutura profissional. Você encontrou um cara que fazia preparação física, você encontrou um cara que fazia parte da sua nutrição, as alimentações. Então, assim, tu conseguiu entrar dentro de um circuito que você tinha uma equipe. Exatamente esta equipe que eu estou falando desde que eu voltei para o tênis no dia 8 de agosto de 2025. Quando eu cheguei no tênis, depois de 3 anos e 7 meses, para quem não sabe, eu passei 3 anos e 7 meses dentro da Fundação Matias Maquirini, fazendo trabalho com 1.350 adolescentes na parte de gestão esportiva. Quando eu voltei para o tênis, eu falei, caramba, o que fizeram com o tênis? Então, assim, a tua experiência está mostrando que a montagem de uma equipe é salutar para o desenvolvimento de um atleta, ou não? Sim, Entendeu? faz Então, parte. Não só é importante para o atleta, porque como esporte, o tênis é um esporte individual, você está muito tempo sozinho. Mas aí eu ainda vou chegar na parte da transição ali do profissional que piora, né? Porque na parte do juvenil e na parte ali que você está desenvolvendo, a parte do juvenil, você ainda viaja com tua família, você viaja com teu pai, você viaja com teu professor. Já viajei com o Zé Antônio, já viajei com o Guigui, já viajei com alguns professores. E é muito mais divertido, porque eles te dão um norte, eles te dão as coisas, eles que tomam conta de você, né? Já viajei com o Anderson, né? Então, assim, quando você tá no juvenil e você tem uma equipe, ele é muito importante. Quando eu vejo as outras federações, por exemplo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, eles são muito unidos. Você percebe que existe união, existe uma organização e existe digamos assim, eles lutam por resultado. Você percebe isso, né? Então a gente do norte, desde juvenil, a gente olhava aquilo, a gente ficava muito para trás. A gente falava assim, caramba, os caras são muito para frente, pô. Os caras têm comissão, os caras têm ônibus. Não precisa. Depois eu vou contar algumas coisas que abrir um pouco mais a minha cabeça. Eu falo, meu irmão, está muito para trás, entendeu? Mas muito para trás. O Nordeste ele me deu ritmo. Além de ele ter me dado ritmo, ele me deu muita experiência de jogo, jogando em quadras, porque as pessoas querem quadras bonitas, querem quadra arrumada. Lá no Nordeste, você não tem que escolher quadra. Eu joguei numa quadra de uma pessoa que chamava Quadra Fantasma. Essa quadra era do lado do mar, você batia na cruzada com uma paralela, assim, ó. Eu tinha que sacar, às vezes tinha que sacar com tosse aqui, eu tinha que sacar aqui, assim, porque já levou, o vento levava. A gente não tinha muito. Um abraço, Zé. Beijão, saudade de você, cara. um abraço, Zé. Aí então você acaba lidando com vários tipos de cenário. Eu acho que a parte do cenário do juvenil é importante, né? Pessoas torcendo contra você porque você está num estado onde você está jogando contra o favorito. Eu joguei na final, eu entrei logo em Fortaleza, eu fui para a final contra o campeão da academia do ciclo militar, que era o André Imagina. Rodrigues. Virou lá borboleta. Ali que foi Virou lá minha borboleta. não, ali que eu tive minha primeira epicondilite. Olha só que interessante. Eu tinha 13 anos, tá? Eu nunca vou esquecer, porque aquilo ali doeu, meu braço doeu tanto naquele dia, porque tava o clube inteiro contra mim e eu tava jogando contra o melhor do clube. Então, assim, quem é esse estrangeiro jogando aqui, né? Então, assim, eu tinha 13 anos, eu não tinha 20 anos, eu tinha 13. Eu nunca vou esquecer. Eu lembro que eu pegava a água, o copo de plástico assim, ó. Não conseguia levantar o braço aqui assim, ó, tremendo. Então, quando você começa a lidar com esse tipo de cenário e sofrimento novo, ele tem a parte positiva e tem a parte negativa. A parte positiva é que
você acaba entendendo o que é o tênis, que tênis ele sai da área da diversão e entra para a competição. Como você acabou de dizer, existe duas diferenças entre a competição e o lazer, né? São coisas completamente diferentes. O lazer, ele é um tipo, é um ritmo, e a competição é outro ritmo. O ritmo da competição, ela é estrutura mental, é estrutura física, você tem que estar disposto, você tem que estar disposto a perder e você tem que sair em cenários. Não tem negócio de que você marca jogo, era jogo 11 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 1 hora, não importa. E colocou o nome lá, colocou o horário, acabou. Você tem que estar presente. Se você não estiver presente... Então, quando você, desde criancinha ali, você entende essas coisas, você acaba ficando mais estruturado. Você acaba Sim. ficando mais preparado, né? Então, assim, antes eu jogava tênis mais por instinto. Eu sempre fui muito por instinto, né? Eu jogava, existe tipos de jogadores. Eu era um jogador instinto. Eu batia na bola, não pensava muito, eu já ia para ataque, já ia, enfim. Aí o que que acontece? Quando eu percebi que o tênis ele era muito mais do que passar a bola para o outro lado, que ele era muito mais mental e físico também, eu falei, cara, eu vou ter que treinar físico. Então, quando eu voltei para Manaus, entrei direto para a primeira classe. E quando eu joguei na primeira classe, a minha primeira partida da primeira classe foi contra o Kleber no Cirman. Olha, rapaz, Cleberson Rocha, doutor Cleberson Rocha. O Kleber me deu um couro, ele dava um saque kick lá, me tirando, botando na parede lá, e mesmo assim eu tentava acompanhar. Então dali começou meu aumentar mais o nível, porque eu comecei a enfrentar os caras mesmo, comecei a enfrentar vocês, né? Eu tinha 15 anos, eu falei, meu irmão, o moleque tem 15 anos, já tá enfrentando os caras, entendeu? E a gente tem a referência em Manaus agora, que é a Yasmin. A Yasmin tá fazendo a mesma coisa. A Yasmin é uma prodígia. Ela chegou com 15, 14 anos, já tá na primeira classe, pô. Legal. Campeã da segunda classe com 15 anos. Então, isso é muito importante. E eles fizeram certo, a família da Yasmin. Colocaram ela para treinar logo em São Paulo, porque lá é o foco, lá é onde as coisas acontecem, lá onde ela vai estar entre as melhores, lá ela vai ver como é que funciona. Então, assim, isso é muito importante para o tenista. Cedo, tem que ir cedo. Não tem esse negócio de completou 18 anos, não. Tem que ir Tá, cedo, pô. cara. Aí E o que já que houve. acontece? Aí foi a Ah. parte que mudou muito a minha vida, ali na parte da primeira classe. Ó, eu notei algumas coisas aqui que eu achei interessante, porque com a experiência que nós vamos passando, a gente vai conseguindo aprender algumas coisas na prática. Porque tem muita gente que é teórico, quando vai para a prática, se perde dentro do processo. Eu sempre falo que na teoria a prática é diferente, né? E eu sempre falo que o tênis é um esporte altamente cognitivo. Muito. Se um dia tu brigou com a tua namorada e foi jogar, vai dar ruim. Se um dia tu estava querendo receber mesada do teu pai como juvenil, ele não te deu, vai dar ruim. O mínimo problema que tu tem fora da quadra, quando entra, ele fica desse tamanho. Então, na primeira parte que eu falo por que não há preparação mental para esses juvenis do estado do Amazonas? Por quê? Se é um fator preponderante dentro do tênis de quadra. Imagina, tênis de quadra, na minha visão, é o único esporte individual sozinho do mundo, não como redundância. Porque no jiu-jitsu eu digo rapa, rola, natação, braçada, puxa, atletismo, levanta o joelho. No tênis não pode. Então, assim, o trabalho que nós fazemos com os nossos alunos fora da quadra, ele tem que refletir diretamente dentro da quadra. Porém, quando tu entra dentro da quadra, eu sempre falo, dentro de uma quadra de tênis, numa partida, entra 2 cavalheiros e pode sair 2 cavalos. Por quê? Quando você submete uma pessoa à pressão, ele mostra o verdadeiro caráter do cidadão. Ele vai quebrar raquete, ele vai esculhambar com o árbitro, ele vai esculhambar, ele vai roubar. Ele vai roubar, porque a galera não imagina que o tênis não profissional não tem árbitro. Eles não Envolve acreditam. caráter, né? Envolve É o caráter. Ele pode ser caráter, mal cara. Então, treinado do assim, mundo, mas envolve caráter. exatamente. Tu vai pegar uma pessoa que ela quer transparecer uma coisa, quando entra dentro da quadra, tu fala, essa pessoa é exatamente isso. A bola vai na linha, ele diz que é fora. A bola... Tu tá entendendo o que acontece? Você aprende desde criança isso, porque o caráter é lá de criança. Cara. Então, assim, o tênis, ele te ensina muito isso. Por isso que tem pessoas que não se adaptam com tênis. Porque é uma realidade cruel, cara. Então, nesse primeiro ponto, o que tu acha? Qual o motivo que a preparação mental com psicólogo para essa equipe? Porque, assim,
Tu jogou 10 anos Campeonato Brasileiro? Não. 10 anos de idade? Ou tu A jogou a partir dos categoria 10 anos? 14? A Tu, categoria 10 anos? tu começou a jogar a partir de que ano juvenil fora? 14. 14. Então, olha Não, o só. Brasileirão. Tá. Então, assim, torneio fora. Qual foi o primeiro ano que tu saiu? Tu tinha? 12. 12. 12. Vou botar aqui 12. Tu acha que tu com 12 tu teria maturidade para viver uma realidade dessa? Então, o que que tu precisaria ter? Alguém com experiência, que seria teu treinador, junto com um psicólogo, e dizer assim, cara, o meu menino vai jogar um torneio fora, isso com meses de antecedência. Para ele analisar quem é o Jaú, dizer assim, olha, tu tá com uma falha aqui, nós vamos botar essa realidade do mesmo jogo. Tem um cara na Sérvia que ele faz treinamento com os atletas dele jogando água. Água. Tem outro que faz o treinamento dos atletas dele com caixa de som. Para o menino, tem outro que faz o trabalho com a buzina. Para Concentração. justamente vir essa pressão e dizer, cara, eu já estou acostumado com isso. Pode voltar se tiver. E esse menino, se não tiver uma preparação, ele vai fazer uma vergonha para os pais, para o professor, para o Estado, porque a culpa é dele, não. A culpa é de quem não treinou ele para a vida. Tu entendeu? Então, assim, mais um motivo para a gente entender que a gente precisa de uma equipe dentro do estado do Amazonas. Senão a gente vai andar para trás todo ano pós ano. Entendeu? Mas vamos seguindo. Eu gostaria agora que tu falasse como foi a transição do juvenil para o profissional, que é essa. Meu amigo, aí, Por que eu te pergunto isso? aí o Eu negócio tive a ficou. oportunidade de conhecer o Diego Cubas, eu tive a oportunidade de conhecer o Bruno Rosa, eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago Fernandes. A gente teve essa oportunidade. Só que quando os moleques estouraram, não foi. Eu vi o Raoni Carvalho ganhar do Del Potro, cara. O Raoni Carvalho ganhou do Eu Del acho que foi Potro. no Banana Ball, né? Isso, então assim. E depois disso, não mandaram. Então, eu te falo, se nós não tivermos um trabalho psicológico para essa transição, o Brasil vai continuar em tudo isso que está acontecendo. Mas É. fale para nós como é que foi a sua transição do É. juvenil profissional. Aí quando eu cheguei ali aos meus 16 anos, eu joguei o Banana Ball, né? E ali no Banana Ball que você vê os tenistas, né? Stone, você vê uns tenistas mais carga grossa ali, você vê uma galera que você fala, meu Deus do céu, essa galera já tá todo mundo ingressando pro profissional, né? Que é o juvenil profissional, né? E eu lembro que até o Rosivaldo falou que na nossa chave tinha o Murray ou o Del Potro. Não, era Del Potro. Olha, deve ser o Na Del chave Potro que eu jogando joguei era o também, Del né? Potro que tava lá, e tinha o Murray também, alguma coisa assim, né? E aí, cara, a transição pro profissional foi uma decisão minha. O meu pai, ele perguntou para mim, eu já estava bem aí, ganhando primeira classe, já estava tendo bons resultados. E aí, o que que aconteceu? O tênis ele é feito por gerações, né? Manaus teve várias gerações, né? Eu tomei conta por um tempo, o Anderson tomou o tempo dele, Maurício, Aguinaldo, todo mundo tomou o seu tempo ali, né? De primeiro lugar da primeira classe. Eu estava em primeiro da primeira classe na época, né? Eu tinha 17 anos. E aí, meu pai perguntou se eu queria jogar um torneio Sinip, né? Lá em São Paulo, em Guarulhos. E na época de 2007, entre 2007 e 2006, a CBT fechou vários projetos com a Correio, fechou patrocínio com a Correio, e então começou a ter tipo 30, 40 futures por ano aqui no Brasil. O Brasil tinha muito, eram os países que mais Tinha, tinha filtro era o Brasil. era o Brasil que tinha mais future no Brasil. E o Brasil, para poder ingressar para o profissional, nós sabemos que é difícil. Você não tem como pegar, pagar para entrar. Você precisa passar por pré-qualificatória nacional para você ganhar um convite, toma, para você jogar um quali. Então, Exato. assim, Um quando eu quali, um joguei. quali, um Isso. quali. Quando eu joguei os oitavos, nessa época eu viajei com o Anderson. Eu fiz péssimo Sinip. Joguei péssimo, joguei horrivelmente, assim, o Sinip, e eu tava no meu auge, mas aí já tava envolvendo muita fadiga mental ali. A fadiga mental já tava aparecendo logo ali nos meus 17 anos, tá? Meus 17 anos começou a ter muita fadiga mental por questão de cobrança, e aí eu comecei a sentir muito mais o mental do que o físico. Meu mental começou a baixar, apesar que meu físico já tava bem. E aí o que que aconteceu? Eu joguei esse torneio Sinip,
E aí eu joguei 8 Sinips, viajei para jogar 8 Sinips. O que é o Sinip, para as pessoas que não entendem? O Sinip é um torneio de transição criado pela CBT para pegar os campeões e os vice-campeões, dar um convite para ingressar para o profissional. Por exemplo, vai ter um profissional no Vila Lobos, um Future no Vila Lobos. Aí o que eles fazem? Eles fazem um torneio, né? Um pré-quali, vamos botar como um pré-quali, para você ganhar esse pré-quali, né? Para você ingressar para a chave principal ou para o qualifying, né? Pedro Henrique fez isso também, eu acredito. Não sei como é que foi a transição do Pedro Henrique, mas não sei se ele jogou no Brasil, se ele jogou na Europa, não sei o que ele fez. Mas comigo foi assim, eu peguei o Sinip, joguei o Sinip, e quando foi o oitavo Sinip, eu cheguei na final. Cheguei na final contra o Guilherme. E quando eu cheguei na final contra o Guilherme ganhou de mim, que é um rapaz, vocês não vai saber, também nem sei de onde ele é. Ele ganhou de mim e eu ganhei o wildcard para jogar o quali. E ele ganhou, como ele ganhou de mim, ele ganhou a chave principal. Aí eu falei, pô, tô sozinho aqui, ganhei um quali e vou jogar o Vila Lobos, que era o Future de Vila Lobos. Quando eu cheguei do Future de Vila Lobos sozinho, eu lembro perfeitamente. Cara, essa história é muito legal de contar porque marcou muito a minha carreira como tenista, né? Você sabe quem é o Charles Costa, né? Sim, inclusive Charles vai estar Costa conosco foi na. um O tenista Charles, do só um Amazonas que parêntese, foi morar em só São um Paulo, parêntese. que porra. O Charles vai estar conosco daqui a 2 quinta-feiras. Ele vai também estar conosco na live. Ele vai contar essa história aí, não sei se ele vai lembrar, mas eu e o Charles do Juvenil, antes de ir embora, a gente era ali, ó, bem, bem perto um do outro. O cara. Só que, obviamente, depois ele foi pra Itália, ai, cara, ele voltou um tanque, cara. O cara voltou bravo, né? O cara. Beleza, aí o que foi que aconteceu? Eu cheguei pro Vila Lobos, eu tinha um jogo 8 da manhã, eu fui pro Vila Lobos trotar e eu tava correndo. Na hora que eu tava correndo, quem vem na minha frente correndo? O Charles Ah, Costa. olha! O Charles na minha frente. Aí ele passou por mim, eu passei por ele, a gente começou a conversar e tal. Ele era cabeça de chave na chave. Ele já era lá na frente, eu ainda tava lá no quali, né? Aí beleza, quando eu comecei Aí eu entrei, né? Fui jogar minha primeira partida do profissional contra o Matias Moiano, ele era da Argentina. Vila Lobos era a estrutura pro Challenge de São Paulo, né? Que era muito grande esse torneio, hein? Esse torneio era muito grande. O Brasil era muito E a bom. gente pegou a estrutura do Aberto de São Paulo, então você Sim. usa crachá, é uma coisa, né? Então, assim, eu sozinho lá em São Paulo, jogando o meu primeira partida do profissional, por ter passado por esses torneios de transição aí, que foram oito chaves para ganhar, imagina a cabeça, né? E aí, quando eu olho na chave do hotel, porque no elevador e dentro do hotel, do lobby do hotel, já saía a chave, porque os hotéis eram fechados com um torneio. Então apareceu a chave do quali, apareceu o meu nome lá, e apareceu o argentino. Eu falei, cara, meu primeiro jogo de Brasil, do campeonato vai ser contra um argentino. E então foi muito satisfatório você ver André Luiz Corsair Bujaldi BRA. Não era Oh, mais, porra. massa, Aí ali muita coisa mudou. Falei, caramba, massa. BRA, cara. Bandeirinha do Brasil do lado, ali. Cara, foi muito bacana, porque mesmo você jogando um qualifying, mesmo você jogando na última quadra, a torcida do Brasil era toda pra mim, sabe? As pessoas não te conheciam. Então, assim, foi uma experiência muito bacana pra mim, sabe? E aí, Tá. beleza. Aí, o que que passou na tua cabeça quando tu chegou na chave para jogar, que tu lembrou lá do teu pai que te botou no tênis, o que que passou na tua cabeça, né? Porque assim, é a realização de um sonho, né, cara? Porra, eu nunca imaginei que ia chegar aqui, cheguei, cara, eu só brincava, agora eu tô competindo de verdade. Qual foi o assim que tu falou, caramba, olha onde eu tô? É, você tem esse choque de realidade, sim, dá. E o choque de realidade ele é muito grande, mas quando você está muito focado naquilo que tu está fazendo, isso acaba ficando um pouco, digamos assim, não fica muito. Ele acaba. Você começa a ter esse tipo de pensamento depois. Ok. Durante o jogo, durante a partida, você já está tão focado ali que você acaba esquecendo algumas coisas. Você só está focado no jogo, na bola. E eu lembro que quando eu perdi o primeiro set para esse menino, eu estava tão nervoso e eu estava tentando oscilar o que estava acontecendo, né? Porque era muita informação ali. Quem não Eu joga não tênis estava prestando nunca vai atenção saber o pro que é jogo. isso.
Quem não joga tênis nunca vai saber o que é que tu sentiu. Meu irmão, eu não estava entendendo o que estava acontecendo porque eu olhava para o lado, eu olhava para o outro, e aí aquela organização era boleiro, ou boleiro na ponta, boleiro na outra ponta, eu não sabia pegar a bola nas pontas, tinha que escolher bola, enfim. E você é o astro principal do jogo, olha que bacana. Você é o artista principal da partida, cara, isso é muito mal. Isso, e aquele silêncio, as pessoas olhando para ti, eu estava tentando analisar aquilo ali, tentar focar no momento. E aí, o que foi que aconteceu? A adrenalina baixou, a nossa cabeça, a parte ali do tipo, meu Deus, eu estou aproveitando, sumiu, e a parte da competição competitiva voltou. E aí que eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Né? Porque você já tem uma certa experiência, né? O que está acontecendo aqui? A bola do menino ganhou de mim 6-4, mas por quê? Aí eu comecei a analisar o menino, aí eu falei assim, porra, esse menino, eu não vou perder para esse menino. Não é o bicho-papão que eu imaginava. Não, e você acaba pensando assim, né, É. como é uma novidade para você, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? A bola do menino quica quase no T com top spin. A bola dele não é nem pesada. Eu tô numa lisonda. É uma coisa que eu mais sei fazer é dar reta. Então, meu amigo, entrei na frente ali, peguei mais na frente da linha de base e comecei a pegar tudo na frente. Ele não viu mais a bola, cara. Eu não sei o que foi. Esse canhão que era teu corrente, mano. Era um canhão, pô. Aí, quando eu percebi que ele não estava conseguindo acompanhar o ritmo da reta, que eles são acostumados de puxar e ligar o físico, aí eu falei, aqui é o jogo. Eu achei, aí eu ganhei o segundo 6-4, 7-5, terceiro. Caralho, que massa. Aí que tudo começou. Foi exatamente essa partida que tudo começou. O que aconteceu? Eu não fui muito longe no profissional. Isso é relevante. Eu não me realizei como o melhor tenista. Eu não. Enfim, existem tenistas melhores, mas como é uma história individual, uma história bacana de se contar, que ficou gravado e querendo quer não, isso faz parte da história do Amazonas, porque poucos tenistas conseguiram chegar num torneio profissional. Torneio profissional de tênis, cara, não é um torneio. Eu não sei quais os outros esportes, mas o tênis é muito difícil. Cara, para você passar de uma quadra, vamos lá, uma quadra fantasma, sem linha direito, para uma quadra boa, você tem que, irmão, é uma trajetória assim impressionante, cara. Então, tu te lembra que uma vez nós nos encontramos dentro de uma festa, a gente sentou, chegou até um cara chato pra caramba lá, falou um monte de besteira, atrapalhou nossa conversa, lembra disso? Lembra. Agora, tem uns 4 meses. E aí a gente teve uma conversa que eu vou te falar o que eu falei pro Pisonia. Tu sabe quem é o Pisonia, né? Que correu a Fórmula 1 piloto, e tal. Né? Piloto. A família do Pisonia é nossa cliente, né? O Adriano, o André, que chegou agora da Alemanha, ele, quando vem para cá. E eu vi as pessoas falando bem assim, quem é Pisonia? Deixa eu te falar quem é Pisonia. Pisonia foi o único amazonense a participar da Fórmula 1. Tu sabe o que é a Fórmula 1? O cara chegar na Fórmula 1, meu irmão, o cara tem que ser pica. É absurdo. Porque se ele não for, ele não vai. Então, assim, quando eu vejo alguém menos... Eu acho que Fórmula 1 tá no top 3 do esporte mais difícil do mundo. Caro, difícil, complicado, difícil acesso. O meu pescoço dói só de pensar. Né? Imagina, o Nuno Cobra, que fazia preparação do Ayrton Senna, eu fiz um curso com ele, cara, ele falava coisas assim, estrondosas do que é preparação. Então, assim, quando eu vejo alguém menosprezando alguém que foi alguma coisa, isso me mostra que as pessoas têm um grande problema pessoal e não profissional. Porque na minha visão, eu entendo que o Jaold, o Anderson, o Mamed, o Michel, o Hélio, era para ser altamente valorizados nos eventos de Manaus. Exemplo, tem torneio Grande Slam, eles chamam os caras da velha guarda para fazer apresentação. Aqui em Manaus, a galera quer queimar as pessoas que fizeram tênis no passado. E eu sempre falo o seguinte, para entender o presente, você precisa conhecer o passado. Só que em Manaus não tem passado. Tu quer ver um exemplo? Eu, quando comecei a fazer evento em 2007, eu tenho todas as chaves, todas as fotos dentro do meu HD, ou seja, eu tenho 19 anos de foto, 19 anos de chave, e eu não vejo ninguém enaltecendo um cara como você. Tu tá entendendo? Isso me dói. Sabe por que me dói? Porque se o tênis está assim hoje, tu tem uma parcela de contribuição muito grande. Então eu não aceito quando alguém vem externar coisas que não tem nada a ver, porque é de cunho pessoal. As pessoas têm que aprender a diferenciar o profissional
do pessoal, o CNPJ do CPF. Tu tá entendendo? Ah, eu não gosto do Jaúde. Problema é teu, irmão. O Jaúde foi o cara. Tu tá entendendo? Eu tô entendendo. Eu acho que muitas pessoas em Manaus, já que você me deu a abertura, muitas pessoas em Manaus não sabem da minha história. Sabe até um certo limite. Dali, ninguém sabe mais da minha história. Porque eu não treinei com certas pessoas, eu não fiz parte de certos grupos, né? E eu acabei seguindo uma carreira individual, né? Porque o meu pai, que era o cara que gerenciava tudo, eu acho que ele olhava algumas coisas e falava assim, não, meu filho vai jogar para cá, não, né? Enfim. E o que foi que aconteceu naquele período? Depois que eu joguei aquela partida, eu joguei minha segunda partida do Quali, que foi contra os 600 do mundo, que era o Ricardo Sija. Inclusive o Marcelo, o Gustavo, que vão jogar o ATA, conhece o Ricardo Sija. Ricardo Sija é um cara famoso em São Paulo. Enfim. E aí, quando eu joguei contra o Ricardo Sija, eu peguei assim uma coisa de 6-2, 6-2. Foi rápido. O cara era muito bom. E aí eu voltei para Manaus. Quando eu voltei para Manaus, José Pedro Penha Carvalho tinha mandado e-mail pro Morreu, meu Zé pai. Pedro, né? Morreu, né? O finado Pedro, o finado, ele mandou mensagem pro meu pai falando que tinha interesse em me treinar porque ele tinha me visto no Vila Lobos. Então, assim, o Zé Pedro treinou Saraiva, treinou vários tenistas, ele treinou o melhor tenista do Brasil na época dos anos Treinou 90. Pedro Henrique, treinou Pedro Treinou o Henrique. Pedro Henrique, foi. Mas ele treinou o Pedro Henrique depois. 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 O Pedro Henrique era muito novo nessa época. Eu acho que o Pedro Henrique tinha 10 anos. Sei. Tu tá com o quê? E 36, aí, né? eu? Né? 38. Caralho, mano. Eu ainda lembro daquele Jaúde com as perninhas tortas, andando. Tenho foto disso até hoje. Eu tive. E aí, o que aconteceu? Eu joguei ali, eu voltei para Manaus, aí meu pai perguntou: você vai querer treinar com ele? Eu falei: vou. Aí eu fui morar em São Paulo para treinar com o José Pedro Pino Carvalho. A partir daí, meu parceiro, ninguém sabe mais da minha vida em Manaus. Ninguém sabe mais do que eu passei. Não tive estrutura, não tive mais nada. As pessoas têm uma mentalidade de mim em Manaus até os meus 16, 17 anos. Dali para frente, ninguém sabe mais de mim. Não sabe. Então, assim, as pessoas têm uma ideia de você diferente do que você já passou, do que você já viveu, do que você já viajou para jogar, do que você viu, do que você teve que passar. Então, quando eu conheci o José Pedro Penha Carvalho, a minha cabeça fez assim, ó. Bum! Ele olhou para mim, eu nunca vou esquecer, ele olhou para mim, na época que eu jogava profissional, ele olhava para mim e falava assim: você não é mais moleque, você agora é tenista profissional. Então, Legal. você tem que ser maduro dentro da quadra. Eu não entendia o que seria maduro dentro de quadra. Aí que eu aprendi a ter amadurecimento, né? Você tem que ser maduro dentro de quadra, que é a presença da maturidade do tenista profissional. E eu não entendi o que era isso, né? Então, assim, o que é essa maturidade? Quando você vê um tenista amador, um tenista que jogou em um tenista profissional, você vê a diferença. Porque existe essas divisões, né? E assim, você vê o tenista mais calado, mais concentrado, mais no mundinho Você dele. viu como é algo altamente cognitivo, cara? A postura é outra, a postura muda, entendeu? Então, assim, quando tu fala isso, cara, me dá um ranço, brother, porque esse tênis é minha vida, cara. Ao contrário de você, que, porra, graças a Deus, veio de uma família abastada, uma família bem estruturada, eu não vim. Então, se não fosse o tênis na minha vida, eu não sei quem teria sido da minha vida. Então, quando eu vejo o cara falando que em terra de céu quem tem um olho é rei, eu falo que em terra de céu quem tem um olho é caolho, brother. Então, assim, a galera não quer estudar, a galera não quer buscar conhecimento, a galera vive dentro do empirismo e quando alguém busca fazer algo diferente, ele vira algo. Ao invés dessa galera dizer assim, cara, eu vou colar nesse cara, porque assim, como eu vim de uma família totalmente desestruturada, eu peguei exemplos como o Dr. Ilner, eu peguei exemplos como o Coronel Havaí, eu peguei exemplos como o Vanderlei Maia Menezes. Foram pessoas que eu falei, cara, minha família não me deu essa estrutura, então eu vou colar nesse cara. Mas não, aqui em Manaus é assim. E ao invés dele colar na pessoa que estudou, que veio de favela, que conseguiu vencer, não, eles falam mal dessa galera. Você tá entendendo? Então, se fala mal de uma galera que veio da favela, imagina de ti, que veio de uma família rica, que eles têm altamente querendo ser o Jaúde, cara. Então, assim, a arma do incompetente, meu irmão, é a inveja. Então, entendo, já falei isso pra você.
E aí, o que que aconteceu nesse trajeto, né? Voltando lá, eu treinei muitos anos eu já treinei com algum tempo com o José Pedro Pinha Carvalho. Para as pessoas que não sabem quem é o Pedro Pinha Carvalho, eu faço questão de falar quem é o José Pedro Pinha Carvalho. José Pedro Carvalho, ele foi o fundador do Sinip no Brasil. Legal. Ele que criou o pré-qualificatório para os profissionais jogarem tênis internacional. Foi ele que o criador. Ele pegava os tenistas para morar na casa dele. Eu, Era um pai, Emílio. né? Era um pai, né? Então o que foi que aconteceu? Ele tinha muita treta com o pessoal, não sei por quê, porque ele era um cara que era muito que nem você. Ele lutava Jaú, olha pelas só, ideias dele. o Pedro, todo mundo que tem opinião e você não é manipulado, vão falar de você. Eu me lembro que uma vez eu te falei isso. Eu falei, brother, tu tá com problema com o Jaú parece autista, ele não briga com ninguém, brother. O moleque é na dele. O moleque joga o jogo dele aqui, não discute com ninguém. O cara rouba porque a bola dele é muito rápida e ele fica na dele, calado. E vocês vão querer treta com o Jaú, porra, cresce, brother. Tu tá entendendo? É sobre isso. Eu tive que ouvir em Manaus antes de ir embora. Mas o Jaúde ele foi bom em 2008, na época lá. Hoje em dia ele é ruim. Foda, foda. Mas isso é coisa do passado, vamos seguindo. Agora eu gostaria que o senhor, deixar quieto. Eu queria que tu me linkasse os 3 maiores eventos no Brasil, quiser botar Manaus no meio, que você teve a oportunidade de participar e marcou a tua vida. Os torneios que marcaram a minha vida foi esse, eu acho que de Vila Lobos, né? Não, não, vamos botar em top 3 assim, mas tá falando da vida no geral? Na vida. É? Olha, o meu primeiro torneio que eu acho que eu colocaria como número 1 seria eu acho que o de Fortaleza. Eu acho que aquela final de Fortaleza Da Rota do mexeu Sol. muito comigo. Oi? Era da Rota do Sol? Não, não, era campeonato Brasileiro. cearense. Ah, ok. E o segundo torneio foi o Vila Lobos, né? Que eu joguei contra o Matias Moiano. E o terceiro foi contra o Saraiva no ATA, ano Ah, é passado. verdade. Eu fui árbitro dessa partida, não fui? Você foi árbitro. É legal, que massa. Porra, que Mas massa. porque essas três têm uma história por trás, né? Legal, cara. Que legal. Muito feliz. Seguindo para a penúltima pergunta. Ah. Como foi, para quem não sabe, o Jaúde, depois que encerrou a carreira dele mesmo valendo, ele começou a ministrar aula. Eu quero que tu conte a sua história, como você começou a ministrar aula de tênis. Cara, tudo começou ali para 2015, eu acho. Eu trabalhava na loja do meu pai, ali no Tropical Hotel. E nessa época você fazia administração lá de lá, né? E teve um certo dia, eu fechei a porta lá, não tinha dando movimento, eu não nem lembro qual era o horário. E nesse período eu estava meio distante do tênis, que eu estava fazendo minha pós-graduação, né? E aí eu estava meio na correria com o negócio de pós e tal. Eu falei, cara, eu quero ver como é que tá a quadra de tênis lá com o Stone. Eu fui lá contigo. E aí, quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar, você me deu a oportunidade de dar aula lá no Tropical Hotel. Né? Você chegou para mim e falou, Jaúde, por que você não vem dar aula aqui? Eu já consigo cliente para ti amanhã. E eu lembro que nesse dia apareceu um piloto. Eu lembro, jogava bem, jogava bem. Eu tenho esse vídeo. Eu tenho esse vídeo até hoje. Ele foi meu primeiro aluno, pô. Eu tenho. Foi. E aí ele começou a bater bola comigo, ele era um piloto de São Paulo, ele começou a gostar das minhas A quantidade, a metodologia. e tal, não sei o que, e beleza, aí ficou, eu consegui mais aluno, fui professor do Guedes, Armando, do Guedes. dos Guedes, Do Guedes. sim, doutor Guedes, É, claro. é. Enfim, aí daí começou, você abriu a porta para mim, né? Você falou, porra, por que não? Aí, beleza, aí depois eu comecei a seguir Aí teve o problema do Tropical Hotel, né? Começou a fechar, começou a ter problema, eu lembro da pandemia, aquela coisa toda. E aí eu comecei a ingressar para os condomínios. Ali para 2016, 2017, comecei a ingressar para os condomínios, aí comecei a aparecer, eu comecei a ter bastante aluno. E no total, Stone, de 2015, eu estava fazendo os meus cálculos até 2025, eu tive mais de 180 alunos, cara. Porra, cara, isso me deixa feliz demais, cara. Porra, tu não tem noção de aula. Olha só o que eu vou te falar. E eu queria
Essa nossa live vai rodar. Pera lá. Mas, ó, eu não teria tido 180 alunos se eu não tivesse tido aquele dia que você ter abrido a porta para mim. Legal. Você sabe por quê, Tony? Porque o tênis, ele é um esporte social, onde as pessoas, né, quando você... eu sempre fui muito calado, eu não sou muito de falar da minha vida para as pessoas, não. Eu gosto de mostrar resultado, que eu acho que é diferente de falar, né? Então, assim, eu acho que você viu um pouco da minha pré-história como jogador. Então, você me viu ali como uma pessoa boa para fazer. Então, assim, eu acho que outras pessoas não olhariam para mim dessa forma. Porque eu não sou o bom menino. Eu nunca fui o bom menino. No tênis de Manaus, até um certo ponto, eu sou um cara que mexe muito com as pessoas. Assim, não, hoje é todo tatuado. Esse cara é motoqueiro, é que não sei o que e tal. Mas a minha essência como ser humano, para eu conseguir a minha formação na minha faculdade, foi cabeça de tenista. Eu treino todo dia, eu malho todo dia, eu corro todo dia. A minha parte disciplinar como esportista não existe. As pessoas não me conhecem. Elas não me conhecem. Elas fazem um preconceito, um conceito antes de te conhecer. Olha só o número que eu vou te dar, porque lembra que uma vez tu falou assim, Mamed, eu trabalho com números, eu adoro números, brother. Era ruim pra caramba em português, mas em números eu arrebento. Olha só, Manaus tem 2.300.000 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está girando nisso. Tu sabe quantas pessoas trabalham com tênis em Manaus hoje? 35. Certo. Vamos supor que em Manaus tenha 10.000 pessoas com condições monetárias para ganhar dinheiro, para pagar aula de tênis. Se tu dividir 10.000... Ó o Charles, ó. O Charles entrou, ó. Ó, Charles, porra. Charles Costa. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Tu vai pegar 10.000 e dividir por 35, não suporta, cara. Então eu não entendo por que essa puxação de tapete, eu não entendo por que a galera fica falando mal daquele cara. Manaus tem um potencial gigante, desde que a galera muda a mentalidade. Porque se eu pegar 10, que tem muito mais, Manaus é uma cidade milionária, Manaus é o 6º maior PIB do Brasil, Manaus tem gente de Ferrari, brother, Manaus tem gente com quadro em casa. Tu tá entendendo? Então, assim, eu não entendo por que essa animosidade entre os profissionais é uma falta ética muito grande. Tem espaço para todo mundo. E por que eu não iria aceitar o Jaode dentro da minha empresa? Lógico que sim, o moleque é bom pra caramba. Então, assim, o que falta? Falta uma conduta ética ser trabalhada, parar dessa história de confundir CNPJ com CPF, as pessoas respeitarem os seus colegas de profissões e tudo vai andar, tem espaço para todo mundo, brother. Tem espaço para todo mundo. Agora, lógico, tem uns que estudaram mais, tem uns que estudaram menos, tem uns que ninguém estudou. Eu sempre falo, existem 3 tipos de pessoas: os que fazem, os que não fazem e os que falam mal do que fazem. Tá entendendo? Então, assim, eu hoje não, desde quando entrei na fundação, eu não quero mais ficar vendo coisas de pessoas que vai me deixar mal. Então, eu excluí geral do meu Instagram. Excluí. Eu não quero ficar vendo essas babaquices, eu quero colar em pessoas como você, que tem um papo legal pra gente evoluir, cara. Eu quero estar perto de pessoas que me puxem pra cima, e não que me puxem pra baixo, com fofoca, com picuinha. Eu quero crescer, cara. Tu tá entendendo? Então, assim, a galera precisa entender, por isso que eu falo, é difícil você conversar com alguém que não acompanha o teu nível de conhecimento, não dá liga. Aí as pessoas olham e falam, ah, ele é boçal, ah, ele é não sei o quê. Não é, cara, não dá liga. Eu tenho meus gatos, tá sentado ali, ele é carinhoso demais. Mas tem hora que ele não quer falar comigo, mas esse cara é um otário, ele não fala gatete. Tu tá entendendo essas coisas? Então, assim, as pessoas têm que evoluir como ser humano, sentar a bundinha, como tu foi fazer lá fora, para estudar, para adquirir conhecimento e crescer na vida, cara. Nós viemos para este mundo para evoluir. As pessoas estão desevoluindo. Por quê? Por causa de uma conduta chamada inveja. Isso é muito feio, cara. Isso é muito feio, entendeu? Mas seguimos. Para fechar. Vai lá. Para fechar, eu gostaria da tua visão do tênis amazonense em 4 tópicos. Primeiro, a sua visão sobre a organização do tênis amazonense. Seria até bom tu não perder essa coisa. Como está o planejamento da gestão do tênis amazonense?
Como estão os profissionais que trabalham com o tênis amazonense e como estão os eventos que acontecem na nossa cidade. Começa pela organização. Vamos colocar aí pela organização. Eu acredito que eu estou acompanhando um pouco da federação de hoje em dia, das organizações. Mas o que eu consigo enxergar por toda aquela minha experiência, por ter feito parte de algumas federações no Brasil? Joguei em Fortaleza, enfim, joguei em São Paulo, enfim. E o que eu percebo? É que eu acho que quando você foca no, digamos assim, você vai pegar a parte principal do negócio, do núcleo do negócio. O que é o núcleo do negócio? Ele é o dinheiro, ele é preparação de atletas para o futuro, enfim, tem uma imensidão de coisas que você pode parar para pensar. O que eu consigo enxergar hoje em dia no tênis de Manaus é que ele deu uma evoluída, tá? Isso é fato, ele deu uma boa evoluída, porque antigamente a nossa federação era inexistente. A gente não tinha nem federação aqui. Né? A federação hoje em dia ela deu uma crescida, aumentou, está tendo torneios, está movimentando as coisas. Show! Isso é muito importante para a gente, porque eles estão conseguindo gerar mais torneio e com isso conseguem gerar mais lucro. Então, se eles conseguem gerar mais lucro, eles conseguem ter mais organizações e mais outras coisas para futuramente pensar em novos projetos. Né? Uma pessoa que eu preciso comentar aqui, que eu acho que é uma pessoa fundamental, que é uma pessoa que ajudou muito o tênis de Manaus também nesses últimos anos, foi o Luiz Fernando. O Luiz Luiz Fernando, para Fernando mim, foi Polar, o exatamente. cara que levantou o tênis de Manaus. Ele que pegou o tênis de Manaus e ressuscitou de novo. Né? Logo depois, depois ele trouxe o ATA, aí depois veio a federação. O cara ele que montou de novo o núcleo do tênis de Manaus foi esse cara. E ele é E uma agora, peça extremamente fundamental, se não sobre um for a parêntese. fundamental. Ei, só um parêntese. Agora, tu imagina, porque para mim, em Manaus só existiu duas pessoas que verdadeiramente amavam o tênis. Se o Nilson de Paula estivesse vivo, junto com Sim, o Luiz e o Fernando. Nilson de Paula. O Nilson de Paula foi um dos melhores presidentes da federação que a gente teve. Isso. É. Sim. O Nilson de Paula, ele pensava acho que a forma de pensar é essa, coletivamente. Ele não pensava muito nele ou só no filho dele, ele pensava coletivamente. Ele era um cara muito pé no chão, né? E hoje em dia, o que acontece? É, Se você priorizar, você tem que, na verdade, é preciso e é necessário você priorizar os melhores. Nós precisamos fazer isso. Eu não tive muito isso, tá? Porque a nossa federação, na época, antes de viajar para São Paulo, ela era uma federação boa, né? Eu nem lembro quem era o presidente. Nós tivemos três federações muito boas, por sinais. E não tive tanta, digamos assim, não tive tanta. Eu tive bastante repercussão, apareci no jornal, fazia não sei o quê, entrevista, enfim. Mas aonde eu quero chegar é que hoje em dia, com tantas pessoas que estão tentando ingressar para o tênis, precisam entender como é que funciona o torneio, como funcionam as coisas, precisa ter uma base, não só para pegar o dinheiro dessas pessoas, mas para estruturar um pouco melhor essas pessoas. O ATA, por exemplo, é um torneio que abriu a porta de novo para as pessoas aqui, as pessoas no Amazonas. Ele não, inclusive o ATA, ele é o que mais tem, que paga bem em torneios aí, nem torneios aqui pagam isso que o ATA paga, né? Então assim, Exatamente. eu acho que o ATA, além de ele ser a peça fundamental para o ressuscitamento do tênis do Amazonas, ele ainda continua sendo o principal, digamos assim, o principal Evento. evento de Manaus. Eu acho que o ATA nunca deve morrer. O Ata, Perfeito. muito pelo contrário, ele ressuscitou e o dono do Ata, que é o Luiz Fernando, ele tem uma visão coletiva. Ele não pensa em um ou no, ele pensa coletivamente. Ele é um cara que consegue pensar. Ele chegava comigo e falava assim: Jaúde, vai jogar, não sei o que. Ele sempre conversava com os tenistas. Ele conversa com os tenistas. Ele Exatamente. bate papo com os tenistas. Esse sim é uma pessoa fundamental para a evolução do tênis de Manaus. Ele eu Perfeito. colocaria como top 1, tá?
porque o Exatamente. cara, o cara, o cara entende do que ele está fazendo. Ele ama É, isso, ele ama, né, cara? Isso é muito massa. Ele ama de verdade. Tu vê que ele ama essa porra, entendeu? e não é fácil o que ele faz, tá? O que ele faz em E é Manaus, caro, hein? E a é caro. estrutura que ele faz em Manaus não é fácil. Você não tem em outro lugar, tá? Não tem. Ele faz Segundo tópico. estrutura. O que ele faz? Ele faz uma estrutura de tênis profissional para o tênis amador. Exato. Né? Segundo tópico. Eu aprendi, depois que eu fui fazer gestão, que a vida já é difícil você planejando, agora imagina você não planejando. Qual a tua visão que tu tem sobre o planejamento realizado no tênis amazonense? Exemplo, eu vou viajar final do ano para Miami. Eu preciso guardar dinheiro em dólar, saber que o câmbio está 5. Eu preciso saber que eu tenho um hotel para pagar lá. Eu preciso saber que tem uns parques que eu vou visitar. Eu preciso levar 30 mil, que vai dar ali, porra, sei lá, para eu sobreviver lá. Eu fiz um planejamento, parei de gastar dinheiro, comecei a guardar, comprei uma roupa para frio, se tiver frio, tá lá. Como que tu vê o planejamento do tênis amazonense? Se fala no modo geral, né? Por exemplo, quando eu falo planejamento, vai ter um torneio interfederação. Os moleques se prepararam para jogar o torneio? Vai ter um evento, tem ambulância? Se alguém morrer ali dentro, quem vai? Então, assim, planejar para tu saber que eu vou sair daqui e vou chegar aqui. Não pode tu sair daqui sem saber onde tu vai chegar. Isso aí é zero planejamento. Quando tu planeja, tu sabe, pode não chegar. Mesmo planejando. Agora, imagina tu não planejando. Como que tu vê o planejamento do tênis amazonense em termos de gestão? Eu acho que o que eu consigo ver de fora, né? Eu não consigo enxergar muito, assim. Como eu te expliquei, eu tava muito ausente da cena do tênis atual no Amazonas, mas o que eu pude enxergar é que é muito pró a eles, assim, é uma coisa meio que individual. Eu não acho que isso deveria ser o foco. Eu acho que o foco deveria ser um planejamento para fazer estruturas, para fazer descobrimento de novos talentos. Além de ter novos talentos, tem que ter uma estrutura onde pode ter um centro de treinamento de alto rendimento, que eu acho que o centro de alto rendimento, entre 20 pessoas que estão ali dentro, 3 vão sair, com certeza, né? E eu acho que a federação ou a maior instituição do Amazonas tem que começar a pensar em projetos maiores, porque senão vai ficar atrás, né? Aí eu te faço uma pergunta, legal que tu falou. Como é que eu consigo planejar algo com um cara que fala inglês se eu não falo inglês? Como tu acha É, que isso vai rodar? Então é. eu falo o seguinte, exemplo, cada um tem uma expertise. Cada um Aham. dentro do amazonense tem uma expertise. Eu tenho um cara que é muito bom preparador físico, eu tenho um cara aqui que é muito bom treinador, eu tenho um cara aqui que é muito bom em gestão, eu tenho um cara aqui que é muito bom em psicologia, eu tenho um cara aqui que é muito bom em medicina. Por que esses caras não estão fazendo parte dessa equipe para a gente fazer um planejamento de verdade para a gente chegar em algum local? O que tu acha por que isso não acontece? Gestão. Entendeu? Então, assim, não tem como. Hoje tu está fazendo mestrado em quê? Ciência de dados. Tu acha que eu ia conseguir entender alguma coisa disso? Não. Então, eu não posso trabalhar com isso. Eu tenho que pegar pessoas pontuais que entendam daquilo, tirar. Lembra que eu te falei? Esquece o CPF, bota o CNPJ, bota o profissional. O cara que vai chegar lá e vai dar resultado. É, eu acho que a primeira pergunta que essas organizações precisam fazer, essas instituições, é qual é o objetivo delas. Se o objetivo delas forem momentâneos, vai viver no momentâneo, vai viver só ali da custa e é isso. É Só muito que se imediatismo, você né? se você tem uma visão, você tem uma predisposição de pensar no futuro, eu não tô falando de uma coisa de 3 4 5 anos, tô falando uma coisa de 10 anos, uma coisa de você Longo pegar prazo, do longo prazo. berço, e colocar assim uma estrutura, né, de centro de treinamento, como você falou, com vários departamentos. Eu acho uma coisa muito interessante, é uma coisa extremamente moderna, né? Não é só aplicar torneio e ir embora para casa. Eu acho que é muito mais do que isso. O tênis ele é muito mais do que isso, né? E eu acho que está tendo, eu acho que até o Luiz Fernando conseguiu fazer uma instituição paralela aí para tentar conseguir novos talentos. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse, o caminho é por aí, né? E pensar coletivamente.
Acho que essa parte de pensar coletivamente ela é muito importante para o desenvolvimento do humano, desenvolvimento para todo mundo, né? Você pegar bons atletas, você pegar bons gestores, você pegar bons profissionais que poderiam participar disso e somar para um melhor, para um bons resultados, só tem a agregar, tá? Isso não é só fatos de dados, né? Então vai só agregar. Se você fica só no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas sem ter um projeto de participação com o futuro, né? Você não vai conseguir ter bons... O que acontece? Você vai ter atletas que vão estar no Amazonas, que tivermos bons atletas no Amazonas, e eles não vão treinar no Amazonas porque, cara, querendo quer não, nós não temos estrutura, eu acho que precisa ser trabalhado uma logística em volta disso. Por exemplo, um atleta que treinou ali nos seus 14, 15 anos, posso colocar aqui como exemplo a Yasmin. Yasmin teve que sair do Amazonas para treinar em São Paulo. Por que teve que treinar em São Paulo? Porque Manaus é longe dos torneios, é onde acontecem as coisas. Tudo bem, tudo certo. Isso é geografia, né? Não tem como mudar. Mas a gente pode mudar a logística, né? A gente pode mudar a logística de algumas coisas. O que é a logística? É trabalhar quais são as limitações, né? Quais são as limitações no momento? É a distância? São os torneios? O que é? Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita, talvez, fazer uma reunião com o Norte. Eu acho que tem que se pensar nisso, porque se você fecha só uma federação, você acaba ficando meio isolado. Entre São Paulo e Sul, não é que eles são unidos, mas eles sempre estão em contato em torneios, né? Pessoal do Paraná vai jogar em São Paulo, o pessoal de São Paulo vai jogar não sei aonde. Então, assim, sempre tem coisas acontecendo. Eu acho que precisa focar nisso, né? Em criar uma estratégia em cima das limitações que não está gerando resultado para o tênis do estado do Amazonas. Então, assim, se nós temos atletas, né? Tivemos bons atletas. Hoje em dia, quem comanda a primeira classe no Amazonas na Pro é o Guilherme Diniz, é o Pedro Henrique. Esses caras, eles são os caras natos agora do momento. Eles que são, né? Inclusive eu acho que tiveram... se você vai fazer entrevista com o Guilherme, ele deve dizer isso, que a federação focou nele para jogar torneio em Belém, em algum lugar. Isso é legal, isso é bacana, porque a gente está sendo visto, a gente está sendo reconhecido, né? Você viaja para certos cantos, você ouve falar de tenistas do Amazonas, isso é gratificante pra caramba, cara. Isso é muito gratificante. O Charles Costas fez a história também, né? O Charles Costas, Maurício Arraes, o Aguinaldo. Maurício Arraes, Eduardo Neto. O Neto. Eu acho que seria bacana as pessoas entenderem que Manaus teve tenistas profissionais e tem que ter um hall da fama para esses caras. Precisa ser reconhecido, porque um liga a outro. Depois de mim veio o Pedro Henrique. É uma sequência. Olha só. Depois veio o Guilherme Diniz. Então, assim, Ontem eu fui numa reunião no SESI. Aí tava o presidente do SESI, o presidente da FIAN, tinha uma galera e tinha um cara que ele falou que, assim, chega um momento na tua vida que tu já estudou tanto que tu não aceita escutar qualquer coisa. Entendeu? Quem sabe o que quer não aceita qualquer coisa. E a gente estava numa reunião de negócios, que inclusive eu acho que dificilmente alguém falaria isso, porque eu estava pleiteando algo fora de Manaus e eu precisava da ajuda deles, que acho que ninguém ia falar. Mas quando o cara falou uma asneira, eu falei o seguinte, ele falou assim, porque a gente está muito longe do grande centro, isso aqui nunca vai dar certo. Eu falei, cara, eu discordo literalmente do senhor, com todo respeito, se você me permitir. Sabe por quê? Tu tocou no ponto principal. O estado do Norte, nós temos Amazonas, nós temos Roraima, nós temos Acre, nós temos Amapá, nós temos Acre, nós temos pelo menos uns 6 estados ali fazendo parte do Norte. Você tocou no ponto principal. Em 2014 e 2015, eu montei os únicos 2 eventos que teve aqui em Manaus, chamado Interclubes. Tu lembra? Que nós fomos campeões por 2 anos seguidos do Interclubes, participou Bosca, participou Simã, participou Simã, participou o nosso clube, participou Alphaville e participou algum outro clube. Por que eu te falo isso?
Por que a galera não busca o intercâmbio com as federações? Bora montar uma Interfederação do Norte. Porque assim, vamos supor que nós temos 3 bons jogadores. E se cada estado do 6 tiver mais 2, nós estamos falando aí de 17 jogadores. Eu posso te Top! falar uma coisa? Eu posso te falar uma Ah, coisa? ah. Eu vou ser bem sincero o que eu vou falar aqui agora, tá? Eu não sei se algumas pessoas podem estar olhando e ficar um pouco chateado que eu vou falar aqui agora. Mas o tênis de Manaus, ele é tão forte quanto o tênis de outro lugar. A nossa Pro, a nossa primeira classe, a nossa segunda classe, a nossa terceira classe, a nossa quarta classe, a nossa quinta classe, é forte, cara. Eu não tô falando Exato. de bosta pra fora, não. É forte. Então, assim, eu acho que seria bacana se todo mundo pudesse se ajudar para que essa forma de a gente poder ser reconhecido nacionalmente é interessante. Por quê? Mas sem gestão não dá. Sem gestão não dá. Existe tênis de qualidade no Amazonas. Existe. Porém, o foco não está sendo. O foco, como eu te falei, é problema de gestão, cara. Se for trabalhar de uma forma. Por exemplo, a gente não tem clube em Manaus, certo? Nós não temos clube em Exato. Manaus. Esse é um primeiro problema que nós temos aí. Nós não temos clube. Nós temos o Bosque, que mais? Conta aí comigo. Acabou. 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 Então, assim, Acabou. se você não tem clube, você não tem como participar e fazer interclubes. Primeiro, antes de fazer interfederações, tem que fazer interclube. Você não Perfeito. tem como fazer interclube porque não tem conexão nem dentro. Não tem Verdade. como. Então, assim, você vai jogar tênis aonde? No condomínio? Que o morador É, vai te expulsar daqui a uma hora, que o cara é, nem entende de tênis. é. E o cara vai te expulsar porque, ó, eu tô no meu horário, ele tá na razão dele, que ele é morador, tá pagando a quadra dele lá, e quer que você se dane. Então o que você vai fazer? A galera que joga muito bem, elas ficam. Vai jogar, mas você vai focar no foco. É Bosch Clube. Bosch Clube é onde Por tem o maior isso, nível. ó, por isso que eu falo. Eu sempre falei o seguinte: nós precisamos de um cabeça. Quem é essa cabeça? O cara que não precisa, o cara que já está aposentado, o cara que gosta e um cara que escuta todo mundo. E esse cara vai fazer o juízo de valor em prol do tênis e não dizer assim, não, a opinião de Jaúde não vale, eu não gosto dele. Não, mano, eu não gosto do Jaúde, mas a opinião dele é muito boa, bicho. Nós vamos usar isso aqui, ou seja, ser uma pessoa que saiba diferenciar, que nós estamos preocupados com o tênis. O que o Jaúde faz da vida dele não me interessa, cara. Eu quero o Jaúde aqui para trazer resultado. Ah, o Jaúde é tatuado, o que eu tenho a ver com isso, meu irmão? Ah, o Jaúde é motoqueiro, o que eu tenho a ver com isso? Quando o Jaúde vem para o trabalho dele, ele arrebenta e traz resultado. Ponto. Entendeu? Última pergunta. Se você hoje vai no médico e o médico faz algo para você, você denuncia ele no CRM. Se você pede para fazer um prédio e o cara faz alguma merda, igual o Sérgio Naia fez que caiu o prédio, você vai no conselho de engenharia. Se o professor de tênis mata alguém ou lesiona dentro da quadra, ele vai reclamar para quem se não tem ninguém fiscalizando? É. E aí? E aí? Como é que a gente fica? É uma pergunta bem complicada, né? De se responder. Realmente, antes de qualquer coisa, a saúde do aluno ali é a parte primordial né, do desenvolvimento dele. Antes de qualquer coisa, a gente sempre tem que perguntar se tem algum problema de saúde, se já está em check-up em dia, porque colocar o aluno ali para. Ele vai fazer contrato contigo, ô Jaúde, vamos treinar às 8 da manhã no sol quente de Manaus. Falei, vamos, mas você já tem uma experiência, você tem disposição a isso, você já tem como é que eu posso falar, um condicionamento para isso, porque você treinar 8 da manhã é uma coisa, treinar 9 da noite é outra. Independente do horário, dependendo da coisa, eu acho que é importante a avaliação médica e a avaliação da saúde do atleta, do aluno, porque isso é um problemão, cara. Isso aí é realmente um Por que problema. eu te falo isso? Olha só, toda e qualquer profissão, porque isso é uma profissão, existe uma regulamentação. Então, assim, deveria existir níveis. Por quê? Porque todo mundo vai aprender, ou pelo menos vai buscar a aprendizagem. Então, quando eu falo a respeito disso, as pessoas ficam chateadas pelo simples fato de estar pedindo para elas buscarem conhecimento.
Olha só como as coisas mudaram. Eu não estou querendo tolir, ou ninguém quer tolir o conhecimento. Pelo contrário, quer fazer esse cara fazer o que tu fez. Foi lá para Curitiba estudar. Olha que coisa massa. Mas a galera não quer, eles não veem isso como investimento, eles veem como um custo. Aí, olha só, resultado de tudo isso, para a galera entender por que o tênis caiu no buraco. Interfederação, dados da Confederação Brasileira de Tênis. 2017, Estado do Amazonas, 22ª colocação. 2018, 21ª. 2019, 20º. 2020, 21, pandemia, não teve. 2023, 23º. 2024, 22º. 2025, 18º. 2026, último lugar. De tudo isso que nós conversamos, está aí o resultado. Crise. Por quê? Porque não tem planejamento, não tem ninguém para organizar, não tem ninguém com uma voz aqui para dizer vamos montar uma equipe e vai se repetir. E vai se repetir. É um passo para frente, bacana, como o Luiz Fernando faz, mas 30 para trás, porque só tem o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, para mim, era para ser o presidente da Federação Amazonense de Tênis, porque ele escuta todo mundo, e o Luiz Fernando pega pessoas pontuais para trabalhar, senão a gente nunca vai sair desse buraco. Entendeu? É triste, eu fico com vergonha. Eu acho que isso vai muito, da prioridade da gestão momentânea que a gente tem no estado do Amazonas. Eu acho que o foco em voltar a prioridade, né, de focar em entender que nós temos bons tenistas, que nós podemos ter bons tenistas. Eu não sei como é que está o tênis juvenil do Amazonas, mas Acabei de falar o resultado. Zero. Zero. Eu não sei como é que vai ser ali o futuro, você está entendendo? Eu não sei como é que vai estar. Então, assim, é preocupante e, ao mesmo tempo, é uma coisa a se pensar. Não é uma coisa que morreu ao vão, é uma coisa que dá para se trabalhar. E... Dá para recuperar sim. Dá para recuperar. O que não dá é para ver esses números aqui e alguém falar igual um comunista dizendo que isso aqui não reflete nada. Isso aqui reflete literalmente como está o estado do Amazonas nos últimos 10 anos. É isso aí. Ó. Tu tá entendendo? Então, assim, é bom conversar, é bom bater papo, mas quando a conversa não flui, alguém tem que tomar uma iniciativa. A Oni fez uma pergunta aqui, ó. O que você acha mais importante no começo, técnica ou condicionamento físico? Oni, você tem que... tênis é um esporte extremamente técnico, é um esporte de repetição. Então, o condicionamento físico, dependendo do seu objetivo, ele é importante até um certo ponto. Por exemplo, o iniciante, o condicionamento físico, ele não vai ser muito ali no momento, porque ele precisa passar a bola e entender o que está acontecendo. Então, eu acho que eu focaria mais na parte técnica. E o Stone? Cara, vou te falar, dar um exemplo para ela, é a Oni, né? Eu estou ministrando aula para uma grávida de 6 meses. O nome dela é Tauana Moleta. E geralmente eu escutei isso das pessoas, duas coisas que me davam nos nervos. A criança só pode começar tênis a partir dos 8 anos e grávida não pode fazer atividade física. Cara, isso aí parece que aperta com um alicate na minha orelha. Bichão, tudo na vida pode ser adaptado. O tênis veio para adaptar o tênis para as criancinhas aprenderem a ter um desenvolvimento motor e quando chegar na parte crucial ele já sabe pular, saltar, correr, andar. Ponto para a ITF, ela arrebentou. Aí a pessoa fica grávida, acha que está doente. A Tauana, ela trabalha num quadrilátero, a quadra tem 23,77 por 8,23. Ela trabalha só em 6 metros por 3. Adaptou. Ela está fazendo o aeróbico dela, adaptável. Ela está em dias. Tu tá entendendo? Então, assim, é adaptável. O médico liberou a Tauana para treinar até 8 meses. 8 meses. Ela tem uma estrutura de atleta, sempre foi atleta, está grávida. Agora, o que não pode é um leigo pegar esta pessoa e botar um treinamento. Não é treinamento. Ela vai estar ali para fazer um condicionamento físico, do core, dar uma organizada no abdômen, ela vai ter filho, suar. Então, assim, o que falta é conhecimento. Então, assim, dá para fazer tênis? Dá. Agora, depende como que vai ser feito o planejamento daquela pessoa. Então, assim, eu sempre falo que o tênis, ele foi feito para tu pensar. Antes de mais nada, tu precisa pensar. Se tu não conseguir pensar, esquece, porque não vai funcionar nada.
Deixa eu falar um Né? negócio. Você tem que pensar. Hoje os grandes executivos estão jogando tênis para adquirir essa mentalidade que você falou. Uma média, eu consegui resolver grande parte da minha vida por causa do tênis. Ó, quando a gente está no tênis, a gente lida com o quê? Com pressão. Eu tô falando. Pressão. Pera lá. Deixa eu abrir um parêntese e separar algumas coisas aqui. O tênis da competição é uma coisa, o tênis do lazer é outra. O tênis da Exatamente. competição, ele vai te dar. Você tá toda hora no desconforto, você tá pressionado, você não tá bem, você tem que lidar com os seus pensamentos. A vida é feita de quê? A vida são feitas de exatamente. Olha como eu enxergo a vida, só para você ter uma ideia. A gente tem o 7, a gente tem o 15, a gente tem o 30, a gente tem o 40. Eu olho o dia como um ponto. Olha só que massa. Bela Então, analogia. se eu olho o dia como um ponto, e nós tenistas temos que focar no ponto, eu tenho que focar uma coisa de cada vez. O 7 é o ano. Porra. O game são os meses. Então, assim, quando eu estou passando por problemas ali, que estou numa emboscada da vida, onde que eu preciso ter um raciocínio lógico e rápido para eu sair dessa emboscada, eu penso tenisticamente. O tênis Olha me que deu, massa. o tênis me deu forma de usar as estratégias, Solucionar problemas. de eu analisar e saber trabalhar uma parte analítica em cima desse trabalho, desse análise. Então, a vida é feita disso. Eu não estou Legal. me sentindo bem no momento. Tênis, quando você está na quadra, você também não está sentindo bem. É altas e baixas, é toda hora altas e baixas. Como você vai controlar isso? Aí que vem a pergunta. Você está com batimento alto, oxigenação está baixa, você está perdendo, está um calor absurdo, tua A garganta torcida. tua garganta tá seca, que tu tá com uma sede desgraçada, tu tá com uma leve hipoglicemia, tua perna tá bamba, tu não tá mais nem sentindo o teu core, tu não tá mais sentindo o teu posterior. E nunca passa pela cabeça desistir. Tu fala assim, eu vou vencer essa etapa Aí também. o que que eu falo? Só mais um ponto. Só mais um. Aguenta mais um. Aguenta mais Isso, um. Então, isso. assim, eu pego as dificuldades do tênis. Quando eu entrei na faculdade, não é que não estou desmerecendo a faculdade, nem muito pelo contrário, mas eu entrei com a cabeça tenista e quando eu terminei a faculdade eu falei, só isso? Ah, que massa! Talvez tava preparado, porra. Porra, toda hora É, no desconforto, porra. isso. Eu tinha que Os caras chegar tudo cedo chorando, para olha por limpar aqui, o ó. saibro. É, Eu tinha que é isso limpar o aí. saibro, treinava físico de manhã, treinava 8 horas por dia, chegava em casa moído, comia, dormia, acordava, treinava, trotava. Tinha que trotar antes, tinha que trotar exausto. Não tem para onde correr. Exato. Isso aí. Na hora, eu lembro que eu joguei em Sorocaba e eu tava jogando contra o melhor do Sorocaba na época e eu tava ganhando dele fácil. Tipo assim, eu tava ganhando dele fácil. E aí, eu perdi o jogo. Eu tava ganhando fácil e perdi o jogo. Depois eu saí, fui comer um misto. Aí chegou um senhor pra mim lá em cima, falou assim: eu tava assistindo o seu jogo. é, eu nunca tinha visto uma direita que nem a sua. Eu viajei o mundo todo pelo tênis. Eu tenho mais de 40 anos de tênis e nunca tinha visto uma direita que nem a sua. Mas você não perdeu você perdeu por causa daqui, ó. E meu pai sempre Ele não falava ganhou de isso. ti, você perdeu para ele. Então, eu lembro perfeitamente que eu estava comendo misto, né? Aí ele falou assim, enquanto você está comendo teu misto, o pessoal está treinando físico ali. Exatamente. Aí eu falei, caralho, é uma corrida de, né? É, Então, assim, na época que eu entrei na faculdade, eu entrei com qual pensamento? Eu entrei com um pensamento tenístico. Eu perfeito. entrei pro lado da competição, eu entrei pro lado de apresentar um melhor trabalho, fazer a melhor prova, estudar para a melhor prova. Como é que a gente treina? A gente treina das 8 da manhã até 8 da noite. E por que eu não posso usar isso na minha vida também? Se eu estou só sentado usando a minha cabeça. No tênis, eu tinha que usar a minha cabeça, tinha que usar o físico, nutrição, tinha que usar tudo. Então, se você está dentro de um ar-condicionado, dentro de um lugar que tem ar-condicionado sentado, você tem que usar só a tua cabeça. Facinho, facinho. Para quem já passou por tudo isso, Vai bater facinho. bola meio-dia lá para você ganhar.
Exato. Jaúde, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa de todo o coração que você sabe do meu carinho por você, e eu sempre falei o seguinte: fale com todos, ande com poucos. Hoje a gente sabe que a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade, ela não permite que cabeças pensantes, porque é perigoso cabeças pensantes. Eu tenho certeza absoluta que a gente está fazendo essa live aqui, já estão com o boneco de voodoo, com teu nome e com o meu nome. Entenda, a gente precisa montar o nosso mundo, o nosso nicho social. E quem pensa da mesma forma, agrega. A gente não vai mudar o mundo. O mundo é exatamente isso aí. Mas a gente pode construir o nosso mundo. Então, a partir de hoje, a gente está criando o nosso mundo. E eu já fiz contato com o Brasil inteiro. Em cada província, 26, eu fiz contato com todos. Então, nós vamos ter árbitro da ITF participando conosco, nós vamos ter jogadores. Eu estou tentando falar com o Dácio para ele também participar conosco. Eu estou tentando falar com o Larry para também treinar conosco. Porque o que eu quero que as pessoas entendam? Eu quero que eles vejam o que está sendo feito, estão dando passos para trás ao invés de ir para frente. Vamos pegar porrada? Vamos pegar porrada um monte. Só que, meu irmão, eu vim de favela, isso aí para mim nem arranha, nem um pouco. Vou continuar, conto muito com seu apoio. Para mim foi uma das conversas mais maravilhosas que eu tive acerca do tênis em Manaus. Você é um moleque de uma inteligência assim ímpar. E outra coisa, não se abale. Você é uma referência. A referência vai pegar porrada. Você é uma vidraça, vai ter vários caras tacando pedra em você. Ó, faça igual o cavalo de 7 de setembro, cague e ande, ó. E deixa o resto para lá. Foi um prazer, eu gostaria que você deixasse sua consideração final aqui. E quando terminar, eu sou burro de internet. Tu vai ter que postar, me marcar para eu repostar no meu Instagram. Tá. Fale lá suas considerações finais, meu garoto. Vamos lá, olha, eu quero agradecer, né, por essa entrevista aí, por ter sido o primeiro tenista aí do seu canal, né? Foi maravilhoso essa conversa que a gente teve, a gente colocou algumas coisas em pauta, a gente colocou o cenário atual do Amazonas e formas de como a gente pode lidar com o futuro. Eu fico grato por você ter confiado nas minhas palavras, na minha história. E é isso, eu acredito que quando existem pessoas que querem agregar alguma coisa, sempre tem pessoas do bem que querem fazer o bem vai ganhar e o bem vai acontecer. Então, assim, eu sou muito lógico com algumas coisas. Menos com menos dá menos, mais com mais dá mais. Então, a vida é feita desse jeito. Então, quanto mais a gente puder ter mais do nosso lado, mais vamos agregar. Então, eu quero agradecer, quero mandar um beijo para todo mundo também que participou, todos os tenistas, que vocês possam desfrutar o máximo que vocês podem desse esporte maravilhoso. A vida é rápida, a vida é curta, aproveitem e também não se isolem, né? Compartilhem, procurem novos jogadores, procurem fazer network, procurem em conhecer mais o esporte, procura mais a respeito disso. Obrigado por mais uma vez aí, Stone. Perfeito, Jaúde, meu irmão, prazerzaço. Mais uma vez, quando encerrar, vai dizer assim, salvar, postar, tu já salve, porque senão a gente falou aqui durante tempão, isso precisa ser, isso vai ficar para a história, meu brother, escuta o que eu vou te falar. Qualquer coisa que faz de novo. Valeu, Para entender o presente, precisa conhecer o passado. Isso aqui daqui a 20 anos, nós vamos mostrar. Valeu, Ilé, valeu todo mundo aí. Valeu, Gui, valeu, geral, cara, vocês foram fodas, muito obrigado, cara. Então, Jaúde, salva esse troço aí, hein? Já me marca para eu repostar, beleza? Valeu, cara. Meu irmão, fica com Deus. Valeu. Um abraço. Tchau.